Bom, a doutora Patrícia Pimentel de Oliveira Chambers Ramos dispensa aplicar uma explicação para os colegas da casa, mas para quem não é da casa, é um dos melhores nomes que nós temos nas fileiras do Ministério Público. É doutoranda, fez parte do CIEF e começou com o CAU Criminal, o grupo de vítimas que nos trouxe até hoje aqui. Então é com prazer que eu passo a palavra para ela. Bom dia a todos. Agradeço o convite para estar aqui hoje. Agradeço à doutora Somaine, ao Procurador-Geral, pela coragem e pela sensibilidade para a gente trazer um tema tão caro a todos nós, que é a questão de ser vítima, né, de um crime, notadamente dos crimes violentos. E eu vou pedir licença para falar ali em pé. Bom, meu tema então hoje é falar sobre vítimas. E para falar sobre vítimas, eu achei interessante trazer as vítimas mais famosas, que acho que muitos conhecem. Maria da Penha, os meninos emasculados, que talvez não se recordem, mas que eu vou falar um pouquinho, e Ximenes Lopes. Por quê? Eu escolhi essas três para começar a palestra. Porque essas três vítimas são casos que foram levados à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E quando a gente fala de vítima e dos direitos à integridade física, direito à vida, nós estamos falando sobre direitos humanos. Direitos humanos são direitos assegurados a todos. E, no caso dessas três vítimas, e outros que eu posso citar aqui, foram vítimas de crimes, e esses crimes não foram praticados por agentes públicos, foram praticados por particulares. Maria da Penha, mulher, ela sofreu violência doméstica, tentativa de homicídio praticado pelo marido, ficou paraplégica, e a justiça criminal demorou muito tempo para julgar o caso. Na verdade, em primeira instância, o marido chegou a ser condenado, mas não era preso. A decisão para transitar em julgado demorou mais de 15 anos. E esse é um caso emblemático que não envolve agentes públicos. É um caso de direitos humanos, porque o Estado foi responsabilizado perante a comissão. Não chegou exatamente a haver a condenação do Brasil, porque houve reconhecimento de falha na investigação criminal e na punição criminal. E quando a gente fala em punição criminal, a gente também está falando sobre direitos humanos. O caso dos meninos emasculados é um caso que aconteceu no Maranhão, de crianças que eram vítimas de violência sexual, tiveram seus pênis decepados, mais de um menino sofreu isso. Não foram casos praticados por agentes públicos, são casos praticados por pessoas comuns, uma pessoa especificamente, né? Talvez mais, que envolva magia negra, mas todos os casos de particulares. E o porquê que houve a responsabilização do Estado? Isso também passou pela Comissão de Direitos Humanos, e o Brasil reconheceu a sua falha, a falha na investigação criminal, a falha na punição, porque muitos meninos passaram por isso, e a investigação era falha, o processo chegou a ficar parado, até que se chegasse ao autor desses abusos e ele finalmente ser preso. Demorou muitos anos para ele ser preso. A gente tem o caso do Ximenes Lopes que eu trouxe, que é um caso de condenação do Brasil. O Brasil foi condenado por ausência de investigação criminal e punição criminal. O Ximenes Lopes era uma pessoa que é deficiente mental, que estava numa instituição particular que era conveniada ao SUS, e ele foi vítima de maus tratos e acabou morrendo. E não houve uma devida investigação criminal e punição dos autores desse fato. Então, quando a gente fala em direito penal, a gente também está falando em direitos humanos, em proteção às pessoas.
Os outros dois casos, eu não vou me alongar, mas também são casos que não envolvem agentes públicos. O caso Nogueira de Carvalho era um defensor de direitos humanos no Rio Grande do Norte, que acabou sendo, que era contra justiçamento privado, as pessoas fazendo justiça com as próprias mãos, existiam grupos de extermínio, e ele acabou sendo vítima desse grupo de extermínio, e não se sabe, por causa de falhas na investigação criminal, se havia, quem eram esses responsáveis, enfim. E o último aqui que eu trago, que é o Sétimo Garibaldi, é um trabalhador rural que também foi assassinado, e houve falha, então, nessa investigação e punição criminal. Então, eu trouxe esses casos para a gente atentar que quando a gente fala em direitos humanos, a gente não é somente... O Estado ele tem deveres positivos e negativos. Não só os agentes públicos não podem violar os direitos humanos, praticar estupro, não podem agredir sem justa causa, né? O direito à vida ele é protegido. Não só os agentes não podem violar o direito à vida, como particulares não podem violar o direito à vida. E quando o Estado se omite, o Estado também pode ser responsabilizado. Os direitos à vida, a integridade física e a integridade sexual estão assegurados em todas as convenções de direitos humanos. E o Estado democrático de direito, ele tem o monopólio da justiça, o monopólio do poder punitivo. E cabe ao Estado, através do direito penal, sim, e o direito penal é um instrumento de proteção de direitos humanos, proteger os cidadãos no Estado democrático de direito, através da sua polícia, através da sua justiça. Então, o Estado deve garantir de forma a não violar a sua atuação negativa e também não permitir que outros violem, que é a atuação positiva. Então, voltando então ao caso da Lei Maria da Penha, o caso de violência doméstica não chegou a ir à corte porque houve um acordo perante a Comissão de Direitos Humanos, o Brasil reconheceu a sua falha em punir. Ou seja, passaram mais de 15 anos, apesar de haver 2 condenações em primeira instância do agressor no Tribunal do Júri, não havia decisão definitiva no processo. Então, em relação ao caso Maria da Penha, o Brasil incluiu na Constituição Federal, nossa Constituição Federal agora tem um inciso que prevê a duração razoável do processo. A duração razoável do processo não só é um direito para a vítima, como é um direito para o acusado. Então, quando a gente discute a condenação, a prisão depois da decisão em segunda instância, é uma questão de direitos humanos, porque você realmente não pode alongar um processo indefinidamente. O Brasil se destaca de outros países, porque nós temos praticamente 4 instâncias criminais, né? O STJ e o STF, que deveriam se limitar a questões de direito, acaba sendo mais uma instância e o processo demora demais a transitar em julgado. E isso pode trazer problemas para o Brasil na questão de direitos humanos, sim. E aí, em 2006, por causa do caso Maria da Penha, foi sancionada a Lei 11.340. Então, a gente vê que na proteção da vítima existem mandados de criminalização. E quando a gente fala em mandados de criminalização, a gente não está sendo contra direitos humanos. Os tratados internacionais têm muitos mandados de criminalização, notadamente na proteção de crianças, proteção de mulheres, na proteção de deficientes. A nossa própria Constituição, ela determina que, por exemplo, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e crimes hediondos sejam crimes. Então, quando vem grupos abolicionistas quererem se insurgir contra, dizendo que a questão das drogas, dizer que o Brasil só prende preto e pobre, enfim, existe uma questão constitucional que a gente tem que estar atento, que a própria nossa Constituição tem mandados de criminalização. O artigo 227 diz que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E isso não é uma questão só do Brasil, né? Eu trouxe aqui a Diretiva 2011 da União Europeia, que trata sobre o abuso sexual de crianças, que coloca expressamente os Estados-membros são encorajados a criminalizar
os autores de crimes sejam judicialmente perseguidos com instrumentos de investigação eficazes, inclusive a diretiva europeia, que é uma diretiva destinada a todos os países que fazem parte da União Europeia, então Alemanha, França, Portugal, Espanha, recebem essa orientação para que nas suas legislações internas criminalizem essas condutas. Inclusive existe uma previsão de que os agressores condenados devem ser proibidos de exercer temporariamente ou permanentemente atividades profissionais que impliquem contato com crianças. Então isso com a intenção de quê? De proteger as crianças, né? Proteger as vítimas concretas, eu vou falar um pouco mais à frente, e vítimas potenciais. E inclusive os empregados, os empregadores, eles devem ter acesso a essa informação. Então a função do direito penal, existem muitos grupos que querem deslegitimar o direito penal, mas o direito penal tem muita relevância no Estado Democrático de Direito. E a função do direito penal é a proteção dos bens jurídicos mais relevantes, são os valores mais relevantes de uma sociedade, devem ser protegidos pelo direito penal, porque o direito penal é como o Estado age num Estado Democrático de Direito. E aí existe a função da pena, uma função retributiva, que é um castigo pelo mal cometido, e existem outras funções, né, todas juntas. Existe uma prevenção geral negativa, que é intimidar. Então, no caso, por exemplo, da Lei Maria da Penha, que as pessoas tenham que os homens passem a lembrar que agredir uma mulher não é correto. Então, existe essa questão preventiva negativa, que é o temor de ser preso. Existe também uma questão preventiva geral positiva, que é incutir nele um valor, que ele reconheça, com essa legislação, o valor da integridade física da mulher, que a mulher deve ser respeitada. Agora, pode ser que ele não pratique porque ele tem medo de ser preso. A gente não pode obrigá-lo a realmente internalizar esse valor. E aí existe a questão da preventiva especial positiva, que é ele ser ressocializado. Isso se a gente conseguir. Mas, de qualquer forma, existe a preventiva especial negativa, que é a questão de neutralizar, do cara ser retirado de circulação porque ele está agredindo outras pessoas. E, atualmente, se fala uma função restaurativa. É restaurativa da ordem jurídica, é uma restaurativa da paz social e restaurativa dos danos causados pelo crime. Não é ou restaurativa ou retributiva, que muitos gostam de dizer. A gente não precisa excluir o direito penal para que a pena tenha essa função restaurativa. E a gente vai ver, ao longo da exposição, várias questões que já estão na nossa legislação que a gente pode aplicar. E aí eu trago aqui o símbolo da justiça, e esse símbolo é antigo e às vezes as pessoas se esquecem de que a força é necessária também para garantir a justiça. A justiça, no símbolo da justiça, tem uma espada. A espada é a força. A espada é a nossa polícia, que é tão massacrada por todos. Aí, em geral, querem se insurgir contra o Ministério Público, contra a polícia. Porque, como diz Rudolf von Ehrenreich, num livro chamado A Luta pelo Direito, o direito, e ele faz menção a essa figura, a balança, que é o juiz avaliar, seja o Ministério, a acusação e a defesa que estariam na balança, ou duas partes, sem a força esse direito seria inócuo. E aí eu trouxe, só para colocar a importância, né, da justiça criminal, que vem sendo tão massacrada, a questão de um jovem escravo, que não se sabe ao certo a idade dele, provavelmente uns 12 anos ele tinha, quando ele foi maltratado pela sua dona, né, proprietária, chamada Ana Rosa Viana Ribeiro. Ela morava no Maranhão. E o menino morreu. E veja bem que isso aconteceu em 1876, antes da abolição da escravatura no Brasil. E ele morreu, e mesmo assim, ela foi processada. A polícia investigou, verificou que ele tinha sido vítima de maus tratos. E eu trouxe aqui para a biblioteca, eu ganhei de uma amiga minha, que é promotora de justiça do Maranhão,
o Ministério Público do Maranhão, ele digitalizou aqui nesse documento, existe todo o processo criminal. O promotor que ficou, um dos promotores ficou mais à frente do caso, chamado Celso Magalhães, ele é o patrono do Ministério Público do Maranhão. Essa senhora, ela foi denunciada pelo Ministério Público, ela chegou a ser presa. O júri entendeu pela sua absolvição, mas o promotor recorreu para o tribunal e ela foi levada a julgamento novamente. No fim, ela acabou sendo absolvida, mas ficou registrado na história, e aí o Ministério Público digitalizou isso, o Ministério Público do Maranhão, e eu trouxe e vou deixar na biblioteca do nosso Ministério Público para quem quiser ter acesso. Então, mostrar como o Ministério Público atua na proteção dos direitos humanos, na proteção de um escravinho que foi maltratado, ele sofreu violência física, ele morreu, e mesmo assim, foi a polícia que investigou, foi a polícia que preparou tudo, encaminhou ao Ministério Público, e o Ministério Público atuou, denunciando essa pessoa, essa baronesa, que depois recebeu esse título. Ela era rica, o seu marido era envolvido em política, mesmo assim ela chegou a ficar um período presa. Então, para lembrar também essa questão da importância da área criminal, eu também trouxe aqui uma outra diretiva europeia, que é uma diretiva que fala sobre vítimas. Essa diretiva ela fala expressamente que a União Europeia é um espaço de segurança e justiça, e que tem como uma de suas finalidades assegurar a proteção das vítimas de criminalidade, isso expressamente, dizendo que a criminalidade representa um dano para a sociedade, bem como uma violação dos direitos individuais das vítimas, que devem ser tratadas com respeito, tato e profissionalismo, e ter acesso a serviço, inclusive de justiça restaurativa, no seu interesse. Quando fala de justiça restaurativa, não é no interesse do réu, é no interesse da vítima, porque o réu deve restaurar o dano causado. E atentar para a questão da vitimização secundária, para intimidação e retaliação, porque muitas vezes a vítima ela já sofre com o crime, que a gente chama de vitimização primária, mas ela acaba sofrendo depois, quando vai depor em juízo, às vezes não é bem tratada, e aí isso se chama vitimização secundária. E aí eu também quis trazer aqui um caso da menina Vitória, inclusive a juíza da infância, que estava à frente desse caso, está aqui presente hoje. Foi o caso de um pai, foi condenado por tortura. A filha tinha 3 anos de idade. Ele chegou a bater tanto na menina que ela chegou a ficar com o rosto desfigurado. Cortou o cabelo dela bem curtinho. Como retaliação, ele não estava gostando do barulho que ela estava fazendo. Ele desconfiava que ela não era filha dele, enfim. Não importa as razões, importa que isso não aconteceu uma única vez, aconteceu reiteradas vezes. Esse pai foi condenado em primeira instância, a condenação dele foi de 7 anos de prisão. Ele foi condenado à perda do poder familiar. Todavia recorreu, o Tribunal de Justiça reformou a decisão, fixou 3 anos no regime aberto. A juíza da infância não chegou a ser comunicada da soltura. Não existe uma praxe, a gente vai ver a importância de se comunicar à vítima das situações. Isso está na nossa legislação, quando o condenado é solto. A juíza não foi comunicada. O que aconteceu? O pai saiu da prisão, foi lá e matou a filha. E já existe denúncia, nossa colega Simone Cibides fez uma denúncia muito bem feita, que agora está em Duque de Caxias, o pai agora processado por homicídio, mas a filha morreu, ou seja, a vítima faleceu. Ou seja, eu vou voltar aqui só para ver que é importante evitar a vitimização secundária, intimidação e retaliação. Ela morreu em retaliação, porque o pai ficou irritado, porque ela não tinha que ter dito nada, e ela acabou contando o que aconteceu no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar atuou, levou à delegacia, e aí foi apurado que ele praticava tortura e ele saiu da prisão, então ele matou a filha. E aí eu trouxe aqui a resolução da ONU de 1985, que a gente ouve muito pouco falar aqui no Brasil, a gente ouve muito falar de abuso de poder.
mas é uma mesma resolução que fala sobre os direitos das vítimas de criminalidade. Essa resolução traz a definição de vítima, pessoas que individual ou coletivamente tenham sofrido um dano. Esse dano pode ser físico, mental, emocional, prejuízo econômico, atentado aos seus direitos fundamentais, em resultado de atos ou omissões que violem as leis penais, independente do autor do fato ser identificado, e inclui os familiares e as pessoas que ajudam essa vítima na situação que ela se encontra. E a resolução está dividida em 4 partes: tratamento justo, acesso à justiça e tratamento justo, reparação do dano pelo autor do fato, indenização subsidiária pelo Estado e direitos de assistência. Acesso e tratamento justo, que as vítimas devem ser tratadas com compaixão e respeito pela sua dignidade, com acesso à justiça, pronta reparação dos danos causados. Esses profissionais que atendem as vítimas, seja do serviço policial, judicial, médico, social, devem ser capacitados para atender as necessidades da vítima, garantindo auxílio rápido e adequado. No tratamento justo também diz que as vítimas devem receber informação sobre a reparação dos danos, apoio e sobre o processo criminal. E a capacidade de resposta do aparelho judicial, isso está na resolução, tem que atender essas necessidades da vítima, facilitar, para que sejam minimizados os transtornos causados à vítima, proteger sua privacidade, garantir sua segurança, bem como a de seus familiares, testemunhas, e evitar manobras de intimidação e retaliação. E a nossa legislação? A dignidade da pessoa humana está prevista na Constituição, então que ela deve ser tratada com dignidade, isso acho que é óbvio, a gente não precisaria nem de outras leis para falar sobre isso. Mas, enfim, a gente nota os direitos das vítimas sendo muito assegurados e trazidos à tona como direitos humanos na questão das mulheres e das crianças. Então, a Lei 11.340 fala expressamente nos direitos das mulheres e como direitos humanos, né? Os direitos das mulheres vítimas como direitos humanos. E direitos humanos que não precisam estar sendo violados pelo Estado, violados por particulares. E essas mulheres, elas têm direito a respeito e a capacitação dos profissionais que vão atendê-las nas delegacias e por onde elas passam. Mas isso se estende para qualquer vítima deve receber esse tratamento digno, né? E a Lei 13.431, que é uma lei que aborda a questão das crianças vítimas de abuso sexual ou testemunhas de crimes, que elas também sejam tratadas com dignidade, que elas recebam um tratamento prioritário, digno, abrangente, que tenham a sua intimidade protegida e sejam assistidas por profissionais capacitados. E o tratamento justo também está no nosso Código de Processo Penal. O artigo 201, com a redação que foi dada pela Lei 11.609, fala que a vítima ela tem direito a um espaço separado quando vai prestar um depoimento nos fóruns, né? Ela tem que ter a sua intimidade preservada, vida privada, honra, sua imagem, evitando a exposição aos meios de comunicação. E o artigo 217 diz que se a presença do réu causar constrangimento, a vítima ela tem direito a prestar depoimento por videoconferência. Não só que o acusado seja retirado da sala de audiência, mas às vezes ela fica constrangida de prestar o seu depoimento na presença do advogado. Então ela tem direito a esse depoimento por conferência, videoconferência. Não é só que hoje a gente vai ver também uma questão da criança, que já tem direito ao depoimento especial, uma sala especial para falar, mas inclusive até adultos que se sentam constrangidos teriam direito pelo artigo 217, com a redação dada pela Lei 11.690. Tratamento justo também inclui o direito à informação. Então, a Lei 11.340, que fala sobre mulheres, diz que ela deve ser comunicada dos atos processuais, notadamente quando o réu entra e ele sai da prisão, para ela poder se proteger, porque muitas vezes um marido violento, quando sai da prisão, ele volta para retaliar. E essa questão da informação também consta do nosso Código de Processo Penal, que é o direito do ofendido ser comunicado de atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, designação de data para audiência e sentença e respectivos acordos que a mantenham ou modifiquem. Então, isso também está previsto no artigo 201, parágrafos 2º e 3º do Código de Processo Penal,
com a redação que foi dada pela Lei 11.690 de 2008. E crianças, essa lei que entra em vigor, ela, a partir de abril do ano que vem, quer dizer, ela já foi sancionada, já está, só tem uma vacácio aí de 1 ano, para que os fóruns sejam adaptados, enfim, que todo mundo possa se adaptar. Diz que as crianças e os adolescentes devem ser resguardados do contato com o acusado, ou pessoa que represente constrangimento. E que a escuta especializada e o depoimento especial devem ser realizados em um local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam privacidade. Então, assim, numa sala especial, a audiência está acontecendo num outro espaço, mas existe uma câmera e essa criança presta depoimento para uma pessoa capacitada que vai repassar as perguntas da sala de audiência. Agora, uma coisa tão óbvia, a gente pensa assim, nossa, mas muita resistência, né? Então, quem atua na área sabe que muitas pessoas têm resistência, né? Uma sala de depoimento especial para criança, e até psicólogos têm resistência, né? Grupos abolicionistas têm resistência. Então, é a luta pelo direito mesmo. A gente, parece que são coisas óbvias, mas que as pessoas têm resistência, acham que é mais natural uma criança ser ouvida numa sala de audiência. Mas, enfim. Vamos para a reparação pelo autor do fato. A reparação pelo autor do fato, que está prevista na resolução da ONU, também está na nossa legislação. A legislação da ONU, no artigo 8º, diz que os autores de crimes ou terceiros responsáveis pelo seu comportamento, como os pais de adolescentes, devem reparar o prejuízo causado às vítimas. Tal reparação deve incluir a restituição de bens, uma indenização do dano ou prejuízo sofrido e as despesas realizadas em consequência da vitimização, prestação de serviços e restabelecimento de direitos. E a resolução 40/34 diz que deve constar de sentença penal. E isso existe também uma resistência muito grande do tribunal. Nosso Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro acha que tudo é nocível. Mas imagina um miserável, uma pessoa já vitimizada, fragilizada, ela vai procurar entrar com uma ação judicial na vara civil, não vai. Então, por isso, já em 1985, já existia essa previsão para que os governos fizessem incluir na legislação essa alternativa possível nas sentenças penais. Isso existe na nossa legislação. E aí eu trago a Constituição Federal, que diz, no artigo 5º, que é a obrigação do condenado reparar o dano. E esse dano pode até ser estendido aos sucessores dele, na medida do patrimônio transferido. Mas está ali no artigo 5º. O artigo 91 do Código Penal diz que a reparação do dano é um efeito da condenação. O artigo 43 do nosso Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.714, traz a prestação pecuniária como uma espécie de pena restritiva de direito. E é o pagamento em dinheiro à vítima. Então, é uma opção de restritiva de direito que às vezes muitos se esquecem. E além disso, o Código Penal, ele revela a preocupação com a vítima quando ele fala que a reparação do dano, ela é uma forma de diminuição da pena prevista no artigo 16, ou circunstância atenuante, mas também é condição para o sursi, para o livramento condicional, para a reabilitação criminal, e muitas vezes isso não está sendo lembrado. A reparação pelo autor do fato também ela é um requisito muito importante na justiça negociada. E a gente está vendo a justiça negociada com a questão da colaboração premiada, mas a justiça negociada ela já existia na Lei 9.099. Né? Nos crimes de pequeno e médio potencial ofensivo, a reparação do dano é um requisito para a transação penal, para o sursi processual, ela vem ali prevista. E nos crimes de alto potencial lesivo, a Lei de Proteção de Vítimas e Testemunhas, que é a Lei 9.807, ela já trazia essa opção de negociação quando há a identificação dos demais, localização da vítima e recuperação total ou parcial do produto do crime.
E a Lei 12.850, que traz o perdão e a pena reduzida quando há recuperação total ou parcial do produto ou proveito do crime, localização da vítima com a sua integridade física preservada. A reparação pelo autor do fato também está prevista na fiança, no artigo 336 do Código Penal, e ela é um dos requisitos da sentença previsto no artigo 387, inciso 4, é a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos, que muitas vezes existe essa resistência de querer transferir tudo para as varas cíveis, quando a nossa legislação interna já prevê, quando os tratados internacionais já estão prevendo isso e o Brasil não está cumprindo. Só que aí dizem assim, mas como que ele vai cumprir? Como é que eu posso colocar isso na sentença criminal? A nossa lei de execução penal, ela também prevê. O trabalho do preso não deveria ser somente para diminuir a pena dele, como hoje ele é interpretado, né? O trabalho do preso, ele também deveria ser usado para reparar o dano causado pelo crime. E isso está na lei de execução penal. E não só está na lei de execução penal, como na Convenção Americana de Direitos Humanos diz que não é considerado trabalho forçado os trabalhos exigidos de pessoa recusa em cumprimento de sentença. E além disso, a gente tem uma lei estadual aqui no Rio de Janeiro, essa lei 4.984, que também regulamenta o trabalho do preso e tem uma previsão de 20% do trabalho já ser separado para reparação do dano causado à vítima. Só que isso, para ser aplicado, precisa que conste da sentença criminal. Porque na hora de executar essa pena criminal, que a sentença criminal vai ser importante. E a justiça restaurativa. Então, quando a gente fala de justiça restaurativa, a gente está falando de proteção da vítima, é reparar o dano causado pelo crime. A lei, essa resolução da ONU, 40/34, ela fala sobre justiça restaurativa, já em 1985, quando diz que mecanismos judiciais e extrajudiciais rápidos para reparação, justos, pouco dispendiosos e acessíveis às vítimas devem ser informadas sobre esses direitos que lhe assistem para tentar obter reparação através de tais mecanismos. E que esses mecanismos sejam informais para a resolução de litígios, incluindo a mediação, a arbitragem e práticas de justiça costumeira, a fim de facilitar a conciliação e reparação dessas vítimas. A ideia principal é a reparação da vítima, a reparação do dano. E a diretiva europeia fala também de justiça restaurativa, no sentido de que a vítima deve ser informada sobre essa possibilidade, e que essa possibilidade seja uma opção para a vítima, que na justiça restaurativa não haja revitimização, nem que ela seja protegida de intimidação ou retaliação. É uma recomendação da ONU do CNJ agora, essa questão da justiça restaurativa, mas a gente tem que ter em foco que o objetivo é a reparação do dano causado pelo crime. Existe uma maior aplicação nos delitos de pequeno e médio potencial, mas também é possível durante a execução da pena privativa de liberdade. Existem várias experiências de pessoas buscando a justiça restaurativa até mesmo durante a execução da pena, inclusive em presídios. E aí, além dessa reparação pelo autor do fato, a indenização subsidiária pelo Estado, que está prevista na resolução da ONU e que também está prevista na nossa legislação. A Constituição Federal fala que a lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso. Na Europa, existe uma diretiva especial sobre isso, que concede a indenização a todas as vítimas de crimes dolosos e violentos. É um método rápido para as vítimas desses tipos de crimes dolosos e violentos serem ressarcidas. A gente, no Brasil, tem a Lei Complementar 79, que fala que o Fundo Penitenciário Nacional também deve ser aplicado, deve ser utilizado para programas de assistência às vítimas. E existe um projeto de lei que tramita ainda no Congresso sobre a questão. Direitos de assistência.
o nosso artigo 201 do Código de Processo Penal traz que, se o juiz entender necessário, pode encaminhar um ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e saúde, às expensas do ofensor e do Estado. A Lei Maria da Penha também fala sobre a questão dessa assistência e que da necessidade de ter esses serviços. E a Lei 13.431, sobre crianças, também fala sobre assistência às crianças. Há pouco tempo, agora em agosto, é uma resolução do CNMP, que ainda existe uma certa polêmica, mas que já traz uma preocupação com vítimas e com a questão da justiça negociada. Fala dos direitos das vítimas, fala de acordos e dá umas sugestões em relação à justiça negociada. Existe um projeto de lei no Senado que um colega nosso, promotor de justiça do Espírito Santo, chamado Pedro Ivo, ajudou a escrever, que reúne todos esses direitos de vítimas, que na verdade nós já temos na nossa legislação de modo esparso, mas que estão mais concentrados. Eu vi que ele se inspirou muito na diretiva europeia para a gente criar esse ato aqui no Brasil, nacional dos direitos das vítimas de crimes, e trazer mais visibilidade para as vítimas de crimes aqui no Brasil, já que hoje em dia elas ainda não têm essa visibilidade, embora a gente já tenha muitos dispositivos na nossa legislação interna que garantem os direitos de vítimas. Então, quais são os caminhos aí do sistema penal? A gente vê, notadamente, essa revalorização da vítima, não só no Brasil, mas em outros países do mundo. Lembrando que a vítima é uma pessoa humana e ela tem que estar no centro da tutela penal. A questão da gente evitar a vitimização secundária, a gente atentar para a questão da reparação do dano, concentrar os esforços, então, do sistema penal para o combate à corrupção e para diminuir as taxas de criminalidade violenta, então, homicídio, feminicídio, roubo, estupro, crimes afins. E a questão dessa justiça negociada, né? Porque quando a gente pensa em justiça negociada, a gente está pensando também em eficiência, né? A eficiência está prevista na Constituição Federal, no artigo 37, a eficiência da atuação do Ministério Público, né? E muitos crimes não seriam desvendados se não houvesse a colaboração. Então, acho que a justiça negociada é um caminho sem volta, e nisso a gente vai ver a mitigação do princípio da obrigatoriedade, e a gente tem que trabalhar isso bem, a gente tem que ainda discutir muito como a gente vai atuar melhor nessa justiça negociada. Então, a justiça negociada que se desdobra na justiça restaurativa, nessa questão da colaboração premiada. E eu queria finalizar a palestra agora com uma mensagem final que os policiais, como pessoas humanas que são titulares de direitos humanos. E peço licença aqui para ler um texto. Segurança e liberdade. Se a morte é o fim de um ciclo, é também um novo começo, de um outro momento, que vem com saudade dos que se vão, mas esperança de cuidado e proteção para quem fica, e de mais respeito e apreço pela vida, onde seja possível, além da lembrança, a reflexão a respeito da necessária mudança. Pois não é correto tanto descaso com as vítimas e com a instituição a quem se recorre na situação de perigo. E te digo, funciona 24 horas e não faz greve. Contribui significativamente para as varas criminais e é a mais exposta a todos os tipos de marginais. Todos podem melhorar, pois ninguém é perfeito, mas que fique registrado, somos livres quando o nosso direito é respeitado, num equilíbrio salutar em que se reconhece o próprio limite na consideração pelo outro sujeito. Não há liberdade de existir, de pensar, de ir e vir, se não houver segurança. E conclui-se com uma verdade. Até existe segurança sem liberdade, mas não existe liberdade sem segurança. E aí eu termino a palestra. Muito obrigada a todos.